Iniciando aqui mais uma aula, o que a gente vai ver agora é o seguinte. Antes de começar, então reforçando aqui que se você não praticar, né, o que você está vendo aqui nessas aulas, o processo de aprendizagem vai desaparecer com o tempo com uma rapidez muito grande. Mas vamos lá, o que eu queria comentar nessa aula é o seguinte. Tem uma premissa de desenvolvimento. Deixa eu ver se eu coloquei aqui em algum lugar. Aqui, ó. Você só consegue programar o que você já sabe. O que significa isso? Vamos supor que você já saiba programar, você tem a lógica de programação, e alguém te peça para fazer um determinado programa. Por exemplo, vamos pegar o meu caso. Eu sei programar, né? E alguém me vem e fala assim, olha, Pedro, eu gostaria de programar o trajeto de um foguete para pousar na Lua. Eu vou ter que falar assim, ó, não vou conseguir. Por quê? Porque eu não sei como se calcula isso. Eu não sei quais são as formas, quais são as informações que eu vou ter que receber para calcular isso. Então, ou seja, como eu não sei, eu não vou conseguir programar. Se alguém me pede para programar assim, ó, Pedro, calcula para mim a folha de pagamento de um funcionário de uma empresa do Simples Nacional. Putz, eu falo assim, ó, não sei. Apesar do cálculo de uma folha de pagamento se basear apenas em soma, subtração, multiplicação e divisão, né, essas 4 operações, eu não vou conseguir fazer o programa. Por quê? Porque eu não sei as fórmulas, eu não sei a sequência de cálculo, eu não sei o que envolve esses cálculos. Então, o que é necessário? Sempre alguém vai ter que te ensinar como fazer algo, manualmente, se for um cálculo. E quando você aprender a fazer, aí você vai conseguir programar. Então, uma coisa legal de programar é isso. Você aprende muitas coisas diferentes com o passar do tempo, porque você só consegue programar o que você aprendeu. Né? Então, vai ter que sempre ter alguém, vai ter que te orientar, ou você vai ter que estudar para descobrir como algo funciona, para que você possa fazer um programa que possa te ajudar nesse processo, né? Nessa tarefa. Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo. Eu vou pegar aqui uma planilha e nós vamos fazer o seguinte. Planilha aqui. Vamos fazer aqui um programa de alguma coisa que a gente, pelo menos, tem uma noção. Vamos calcular o seguinte. Quantos anos não. Vamos melhorar isso aqui. Quantos segundos aproximados de vida uma pessoa tem? Então, vamos lá. Para eu calcular a quantidade de segundos aproximados de vida que uma pessoa tem, primeiro eu preciso saber a idade da pessoa. Porque se a pessoa tiver 1 ano, é uma certa quantidade, se ela tiver 10 anos, é uma certa quantidade, se ela tiver 50 anos, é uma outra quantidade. Então, a primeira coisa é saber a idade. Então, como é que eu posso saber a idade da pessoa? A pessoa pode me informar a idade dela direto, né? Por exemplo, uma pessoa, sei lá, de 50 anos. Ou a pessoa pode informar o ano de nascimento, né? E o ano corrente. O ano, vamos chamar de ano atual. Ano atual, por exemplo, uma pessoa que nasceu em 1970 e o ano corrente é 2020, né, essa pessoa vai ter os 50 anos. Então, através de 2 informações eu chego nessa, ou através dessa direto. Então, eu posso optar o que o meu programa vai poder pedir para o usuário informar para que ele possa fazer o cálculo. Ou ele vai informar assim, quantos anos você tem, e o programa informa quantos segundos de vida, ou o programa pergunta que ano você nasceu, qual o ano atual, e aí o programa parte desse cálculo e pergunta. Então, para quem não entendeu como é que eu descubro a idade utilizando isso, o procedimento é simples.
basta eu pegar aqui a 2020, menos 1970, né? E aqui eu vou obter os 50. Então, por isso que através dessas duas informações, eu chego nessa que é a mesma. Okay? Então, isso aqui a gente chama de lógica, né? Você, assim, ó, como eu chego numa informação a partir de um dado que eu tenho na mão? Então, se o dado que você tem na mão são esses dois, você consegue chegar no 50? Sim. Se eu já tenho 50, eu consigo chegar na informação? Sim, porque ela já está aqui na minha mão. Muito fácil. Agora, vamos lá. O raciocínio para eu chegar em quantos segundos de vida. Então, eu já sei que a pessoa, né, tem 50 anos. Bacana. Agora, por exemplo, o que eu precisaria saber? Eu sei quantos segundos tem 50 anos? Não, que é justamente isso que eu estou precisando saber. Eu vou precisar aqui saber alguma unidade de medida referente a tempo, que a gente está falando de idade, para eu chegar até em segundos. Então, qual a próxima unidade de medida que eu tenho menor do que anos? Né? Eu tenho meses. Então, tá, tenho meses. Ok. Eu sei que um ano tem 12 meses. Ótimo. Então, se a pessoa tem 50 anos, basta fazer 50 vezes 12. Certo? Assim, ó, 50 vezes 12. Então, se eu fizer o cálculo aqui, né, 50 vezes 12, eu vou descobrir que a pessoa tem 600 anos de vida. Desculpa, 600 meses de vida. Ótimo. Qual a próxima unidade do qual a gente divide os meses? Né? Cada mês a gente divide em dias. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que um mês tem aproximadamente 30 dias. Então, se um mês tem 30 dias, 600 meses, eu vou multiplicar pelo número de 30 dias. Então, eu vou pegar aqui 600, multiplicar por 30, e eu vou saber a quantidade de dias que a pessoa tem de vida. Então, o cálculo que eu fiz aqui foi 600 vezes 30. Aí, próxima unidade. Um dia, a unidade que eu conheço menor do que um dia são horas. Então, tá. Então, eu sei quantas horas tem no dia? Sei, são 24. Então, se um dia tem 24 horas, se eu pegar o total de dias aqui, ó, 18.000, e multiplicar por 24, eu vou saber quantas horas essa pessoa tem de vida. Tá aqui. Então, o cálculo que eu fiz aqui, eu peguei o 1.800, desculpa, 18.000 e multipliquei por 24. A próxima unidade de medida menor do que horas que a gente conhece, né? 1 hora, próxima unidade, minutos. Então, eu tenho aqui minutos. Então, eu sei que em 1 hora eu tenho 60 minutos. Então, consequentemente, se eu pegar o número de horas que eu tenho e multiplicar por 60 minutos, eu vou achar o número de minutos aproximados que essa pessoa tem. Então, aqui, para chegar nesse cálculo, eu peguei o 432 mil e multipliquei por 60. Depois de minutos, eu tenho, então, os segundos. Aqui eu cheguei na informação que eu estava querendo, né? Que é a premissa aqui, ó. Né? Quantos segundos aproximados de vida uma pessoa tem. Então, para eu chegar nessa informação, a partir da idade dela, eu tive que fazer todas essas pressuposições de cálculo, que a gente já sabe, que faz parte do nosso dia a dia, para poder chegar nesse cálculo. Então, vamos lá. Quantos segundos tem em 1 minuto? Então, 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu pegar esse 2592000 vezes 60 segundos, eu tenho aqui o número aproximado de segundos que essa pessoa tem. Então, como é que eu cheguei nisso? Eu peguei 259212344 zeros, multipliquei por 60. E aí eu chego no número aproximado de segundos que essa pessoa tem. Bom, pronto.
agora eu já sei, a partir da idade, como calcular. Então, quando eu sei fazer esse cálculo manualmente, ou através de uma planilha, ou sei escrever, ou sei explicar para uma pessoa como funciona, eu vou saber programar. Se eu não souber como fazer esse procedimento de cálculo, eu não vou saber programar. Então, é isso que essa aula, o mais importante não é a programação em si, mas sim mostrar para vocês que se vocês não souberem fazer o processo manual, vamos chamar assim de manualmente, ou seja, ou você não souber explicar para uma pessoa como você chega num determinado cálculo, num determinado resultado final, você também não vai, ou você não vai, ou vai ter muita dificuldade em programar essa tarefa, tá certo? Bom, sabendo disso agora, vamos partir para um programa em Ruby que calcula o número aproximado de dias de vida, aliás, em segundos que uma pessoa tem. Então, eu vou abrir aqui o nosso diretório, vou abrir o Notepad e colocar aqui, chamar de segundos.rb. Então, vamos lá. Vou fazer um comentário só para lembrar no futuro o que é que esse programa faz. Calcula o número de segundos aproximados de vida. Ok, estou lá, joinha. Então, vou colocar a mensagem principal. Puts. Cálculo do número de segundos aproximado de vida. Beleza, isso é o que o programa faz. Ok. Então, olhando agora a minha planilha, né, qual a primeira informação que eu precisei saber? Eu preciso saber a idade da pessoa. Eu sabendo quantos anos ela tem, eu vou saber programar todos esses cálculos, porque eu parti do início que eu sabia a idade da pessoa. Então, eu posso partir de duas informações. Ou eu peço para o usuário me informar a idade da pessoa, ou eu peço para me informar a data de nascimento e o ano atual, e aí o programa calcula a idade da pessoa. Eu vou partir desse mais simples, porque geralmente as pessoas sabem a idade que tem. Então, primeira informação, vou pedir para o usuário informar a idade. Puts, informe quantos anos a pessoa tem. Então, aqui vai informar. Lembra o comando que aguarda do usuário uma informação digitada pelo teclado? É o gets. Só que eu tenho que pegar essa informação digitada e armazenar numa variável. Observa aqui, ó, que os próprios cálculos aqui na planilha, ele já me dá uma sugestão de nome de variáveis. Só que bacana. Então, eu vou utilizar isso. Então, aqui, ó, vou pôr aqui, ó, anos, ou idade, né? Aí fica à vontade. Pôr aqui, ó, idade igual gets. Beleza. Então, já tenho em mãos a idade. A pessoa já disse para mim quantos anos tem. Lembrando que getS, ou seja, isso aqui veio como string. Ok? Então, toda vez que eu precisar utilizar essa informação para cálculo, eu vou ter que fazer uma conversão numérica. Bom, próxima informação. A partir do momento que eu tinha a idade, você pode notar que os meses, eu não sei perguntar nada. Eu descobri a quantidade de meses fazendo cálculo, eu conseguia descobrir a quantidade de dias fazendo cálculo, quantidade de horas fazendo cálculo, quantidade de minutos fazendo cálculo e quantidade de segundos fazendo cálculo. Então, eu não preciso perguntar mais nada para o usuário. Basta agora eu fazer os cálculos. Então, eu tendo a idade, eu vou pegar aqui e calcular os meses. Então, meses é quem? É a idade, né, que está no formato string. Então, vou converter aqui para... Geralmente, quando a gente pede a idade, ninguém fala assim, tem 10 anos e meio, tem 11 anos, ponto 2, tem 11 anos, ponto 4. Não, a pessoa fala, ou tem 10, ou tenho 12, ou tenho 15, ou tenho 45. São números inteiros. Então, eu vou deduzir que a pessoa vai sempre digitar um número inteiro na idade. Então, eu vou converter essa string para inteiro. E no caso, para descobrir quantos meses, eu multiplico por quanto? Olhando aqui minha fórmula, para descobrir meses, eu multiplico por 12. Prontinho. Já descobri a quantidade de meses.
Próxima informação que eu vou precisar descobrir, quantidade de dias. Então, dias, eu vou pegar o quê? Dia 600. Quem que é 600? É a quantidade de meses. Então, eu vou pegar aqui meses vezes 30. Eu descubro a quantidade de dias. Próxima informação, horas. Então, horas. Como é que eu fiz o cálculo para descobrir essa quantidade de horas? Eu peguei essa informação, 18.000, que é quem? Que é o total de dias, que eu já calculei aqui em cima, e multipliquei por 24. Então, vou pegar aqui, ó, dias vezes 24. Próxima informação, minutos. Vamos calcular minutos. Mesmo raciocínio. Como é que eu cheguei nesse total de minutos? Eu peguei a quantidade de horas já calculada e multipliquei por 60. Então, horas vezes 60. E então, finalmente, vou chegar nos segundos. Eu peguei o quê? A quantidade de minutos que eu já tinha calculado e multipliquei por 60. Então, minutos, que está aqui já foi calculado, minutos vezes 60. Eu, terminando de calcular, então, segundos, o que eu preciso fazer é simplesmente informar o resultado final. Então, putz, essa pessoa tem aproximadamente melhorar a frase. Essa pessoa tem em segundos aproximadamente X. E aqui eu vou colocar a informação. Lembrando que segundos, né, está em inteiro e para imprimir eu preciso transformar isso aqui em string. Então, assim. Prontinho. Eu acredito que isso vai resolver, vai dar uma solução nesse problema aqui do cálculo de número de segundos de vida. Então, vamos pegar aqui o nosso programa e vamos testá-lo. Então, Ruby segundos. Então, uma pessoa, eu vou colocar a mesma informação que eu coloquei na planilha, que se eu não calculei errado, ele vai ter que dar o mesmo resultado daqui de baixo. Então, deixa eu diminuir aqui, ó, para a gente poder visualizar isso. A pessoa com 50 anos. Então, tá lá. Certo? O número de segundos bateu nada. Tadadadã, errei alguma coisa. Tem um número errado. Ou eu errei no programa, ou eu errei na planilha. Então, vamos verificar onde está o possível erro. Então, vamos lá. Eu tendo a idade, eu multipliquei por 12, 50 vezes 12, e cheguei em total de meses. Aí eu multipliquei por 30 para chegar no total de dias. Aí eu multipliquei por 24 para chegar no total de horas. Aí eu multipliquei por 60 para chegar no total de minutos. E depois eu multipliquei por 60 para chegar no total de segundos. Então, vamos lá. Onde está o erro? Tem como eu saber? Olhando aqui, parece que está tudo certo. Eu não estou vendo, eu pelo menos não estou vendo problema. Então, a idade 50 vezes 12. Então, 50 vezes 12, vou até repetir aqui, ó. 50 vezes 12, 600. Depois, 600 vezes 30. Depois, 18.000 vezes 24. Depois, será que faltou um zero? Não, certinho. 432.000 vezes 60. E por último aqui, deixa eu ver se faltou aqui. Às vezes aqui que faltou uma informação. 2, 5, 9. Olha aqui, ó. O erro foi digitação. Ao invés de digitar o 2 aqui, ó,
para fazer o cálculo, eu digitei 3, então o erro estava aqui. Prontinho. Recalculou, vamos conferir com o programa. Ó, agora bateu. Tá vendo? Então, o problema estava, né, no caso aqui, no meu teste de cálculo. Foi um erro de digitação. O erro poderia também ter sido digitação no programa, que é o que eu estava verificando, para ver se eu não tinha feito algum cálculo errado. Então, esse procedimento, né, muitas vezes vão acontecer. Só que se você não sabe calcular na mão, você simplesmente faz um programa, entrega para a pessoa e fala assim, o programa está pronto. Só que se você não testou o programa e não validou que as informações de cálculo estão batendo, né, com o que você sabe fazer manualmente, o programa tem que estar batendo, você pode estar cometendo um engano. Então, o que você tem que fazer? Você sabendo como calcula, você calcula manualmente e depois você testa para ver se o programa bate o cálculo. Porque se não bater, alguma coisa está errada. Ou o programa está errado, ou a fórmula que você fez para o cálculo está errada. E aí você corrigindo, quando os dois deram o mesmo resultado, a chance de você ter errado é muito menor. Certo? Então, o que a gente viu nessa aula? Essa informação, que você só consegue programar o que você já sabe, né? Então, aqui no caso, como eu sabia desmembrar quantos meses tem um ano, quantos dias tem no mês, quantas horas tem no dia, minutos numa hora e segundos no minuto, eu consigo fazer o cálculo para executar essa tarefa de saber quantos segundos aproximados de vida uma pessoa tem. Né? Aqui, por que eu coloquei aproximado? Porque eu não levei em consideração dias, anos bissexto, não levei em consideração mês que tem 31, mês que tem 28 e coisas do tipo. Então, eu assumi que todos os meses têm 30 dias, por isso que o valor dá aproximado. Então, vamos lá, de novo. O que eu deveria ter que prestar atenção nessa aula? Eu consigo só programar o que eu já sei. Se eu não sei, eu devo perguntar para uma pessoa que sabe como faz. E essa pessoa vai me ensinar como fazer. Aí, a partir do momento que eu souber como fazer, entender sobre o assunto, aí sim eu vou lá e vou tentar fazer o meu programa. Okay? Esta é a ideia. Agora, melhorando esse programa, poxa vida, se eu tenho, olha quanta informação, a gente só mostrou a quantidade de segundos, mas olha quanta informação bacana a gente tem. A gente tem quantidade de minutos, quantidade de horas, quantidade de dias. Vamos aproveitar esse programa e vamos mostrar também essa informação para o usuário, né, que é uma informação bacana de se saber. Então, o que eu tenho que fazer? Simples. Após eu ter calculado cada um deles, basta eu fazer a impressão da informação. Por exemplo, eu já calculei meses, ok? Então, aqui eu vou colocar a mensagem. Por exemplo, meses de vida mais meses.us. US. Próximo, acabei de calcular os dias, ok, então eu já posso colocar a mensagem. Dias de vida mais, o nome da variável é dias, eu tenho que converter para string. Está aqui, tenho horas, então lá, puts, horas de vida, que é horas.us. Eu tenho aqui minutos de vida mais minutos.s. E o segundo eu já tinha colocado ali. Então eu vou salvar e vou testar o meu programa, que deve ter ficou logicamente mais completo. Então vou colocar agora uma pessoa que tem, por exemplo, 20 anos. Então, uma pessoa de 20 anos, ela já tem 240
meses de vida, 7.200 dias de vida, número de horas, número de minutos, e aqui o número de segundos aproximado. Já começou a ficar interessante, tá vendo? Então, a partir do momento que eu sei calcular uma informação manualmente, que eu sei como fazer, sei como resolver um problema, né, eu como pessoa, a chance de eu saber programar uma solução para isso vai ser muito grande. Então, a ideia dessa aula era só isso. Até a próxima.